Salmo número 31, são 24 versículos, mas nós vamos ler todo ele. Salmo 31, em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tira-me do laço que as escondidas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Tu detestas os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias da minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque eu estou angustiado, e de tristeza se consomem os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade. Os meus ossos se consomem. Tornei-me objeto de deboche para todos os meus adversários, de espanto para os meus vizinhos, de horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles como morto. Sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores, faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos, que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das intrigas humanas. Num esconderijo os ocultarás do conflito de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da sua presença. Mas tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando clamei por teu socorro. Amem o Senhor, todos os que são seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com abundância aos soberbos. Sejam fortes e se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Glória a Deus. Eu penso que o Salmo 31, dentre tantos temas, nos fala sobre o Senhor é a nossa fortaleza segura. No contexto do Antigo Testamento, das cidades e das guerras, Davi, ele construiu uma fortaleza em Sião, Jerusalém, uma cidade alta, que facilita se defender, olhar o inimigo e se proteger. Por isso eram chamados de fortalezas, cidades construídas com muros muito fortes. Mas Davi, ainda que tivesse um grande exército, tivesse uma cidade que ele tinha conquistado, ele sabia que a fortaleza dele segura era o Senhor. O Senhor é o nosso castelo forte, como está escrito aí. Ele é a nossa fortaleza. Jonas, ele cita o versículo 6 na oração que ele faz no ventre do peixe. Ele dizendo, tu, Senhor, detestas os ídolos. Jeremias cita o versículo 13 deste salmo. Ele fala, tenho ouvido a oração de muitos, terror por todos os lados. O Senhor Jesus, ele faz uso desse salmo, versículo 5, quando ele está na cruz, ele fala, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Parece que esse salmo ele tem tesouros escondidos que nós precisamos garimpar. Talvez seja esse salmo, possivelmente, que Lutero tirou essa expressão de um grande hino que se canta até hoje, Castelo Forte é o nosso Deus. Nós precisamos entender que o Senhor ele é Pai, o Senhor ele é Deus,
O Senhor é amor, mas Ele também é um castelo forte. Ele é uma fortaleza, que nós devemos nos esconder nele. E quando nós temos esse entendimento, nós temos uma convicção que Deus nos protege, que Deus, Ele está nos guardando de todos os ataques do inimigo. Tantos inimigos que tentam atingir nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Achei muito interessante aqui na versão que nós lemos, que ele fala sobre isso no versículo 10, a minha vida está garça de tristeza, os meus anos em gemidos, e ele diz, debilita a minha força. Então ele está falando aqui de uma batalha que foi roubando a sua força. Em muitos momentos nós estamos caminhando com Deus, nós vamos ficando enfraquecidos, nós vamos ficando com os olhos espirituais um pouco confusos, o corpo debilitado, e o salmista, no Salmo 31, Davi, nós percebemos que esse salmo, ele faz uma viagem entre a confiança em Deus e a angústia. Horas ele demonstra uma angústia, um desânimo, e horas ele mostra, mas o Senhor é o meu refúgio, aquilo que muitos salmos passam para a gente, uma mistura entre lamento, mas esperança. Nós somos do Senhor, passamos e passaremos momentos de aflição, mas a esperança do Senhor vai sendo renovada, à medida que nos lembramos que Ele é o nosso castelo forte, Ele é a nossa fortaleza, e quando nós temos a convicção que Deus é a nossa fortaleza, pelo menos algumas coisas vão acontecer. Em primeiro lugar, nós vamos entregar e confiar no Senhor. Nós vamos ter uma atitude de entrega e de confiança no Senhor. Versículo 2, ele fala, Davi diz, inclina os ouvidos, livra-me, sê o meu castelo forte. E logo no versículo 3 ele fala, porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza, por causa do teu nome tu me guiarás. Ele está dizendo, Senhor, eu estou assim, me sentindo assim, mal, envergonhado, mas eu tenho certeza, o Senhor vai me guiar, eu confio, eu entrego o meu caminho ao Senhor. E é interessante que ele não diz, eu confio porque eu mereço, porque eu sou muito capaz. Não, ele diz, por causa do teu nome, por causa da tua misericórdia, por causa do teu nome. O Senhor, amado, quer ser glorificado na nossa vida. Tudo é para a glória dele, tudo é para o louvor dele. Davi demonstra aqui uma confiança no Deus que é a sua fortaleza. Versículo 5, ele fala, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O Senhor, Deus da verdade, uma entrega. Quem confia, entrega. E quem entrega, descansa. Quando eu tenho convicção que o Senhor é a minha fortaleza, eu vou descansar. Amado, todos nós aqui poderíamos falar e cantar isso, como nós já cantamos, mas viver isso exige de nós uma rendição, exige de nós humildade, exige de nós esse clamor que Davi aqui, ele diz, eu clamo ao Senhor, inclina os meus ouvidos. Em segundo lugar, quando eu creio que Deus é a minha fortaleza, isso vai gerar em mim alegria. Versículo 7 fala, eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade. É interessante que ele fala aqui de futuro, e ele fala, pois tens visto a minha aflição, conhece a minha angústia da minha alma. Às vezes nós estamos angustiados, não conseguimos sentir nem a presença de Deus, nem a alegria, mas nós podemos declarar, o Senhor é a minha fortaleza, então eu sei que eu vou me alegrar nele novamente. Eu sei que a alegria vai voltar, eu vou me alegrar nele, ele é a minha fortaleza. Eu não estou dependendo do próximo candidato à presidência da República, eu não estou dependendo dos políticos do Brasil, eu não estou dependendo do salário que eu vou receber, eu não estou dependendo de Deus resolver algumas questões pessoais que eu gostaria que Ele resolvesse. Eu me alegro porque eu sei que eu estou nele, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro. Em terceiro lugar, quando eu tenho convicção que Deus é a minha fortaleza, eu vou confessar a Ele as minhas dores e o meu pecado. Sabe, amados, às vezes nós temos medo de Deus, e nós temos às vezes uma atitude passiva de não confessar a Deus os nossos pecados. Nós achamos que podemos mentir até para Deus, mentir para os anjos, como na Bíblia Sara riu quando Deus falou para Sara, o anjo falou para Sara que ela ia gerar filhos, ela riu, e o anjo falou, você está rindo? Ela falou, não estou não. A gente às vezes está mentindo,
A gente às vezes não está sendo sincero com Deus. Orações sinceras são as orações que Deus ouve e que trazem mudança para a nossa vida. Nós não temos que orar a oração correta, no sentido, as palavras mais bonitas, orar como nós gostaríamos de estar, ou de maneira religiosa, repetindo palavras bíblicas e corretas. Nós temos que orar expondo o coração para Deus. Essa é a oração que muda a nossa vida, é a oração do publicano, e nós esquecemos disso. Olha como que é a oração de Davi no versículo 9, ele diz: compadece-te de mim, porque eu estou angustiado, de tristeza os meus olhos se consomem. Ele fala como está a alma dele, ele fala: a minha alma e o meu corpo. Ele expressa para Deus, e ele fala: minha vida está gasta de tristeza, meus anos de gemidos. Ele está desabafando. Nós precisamos desabafar com Deus em alguns momentos. E olha, ele não culpa as pessoas, ele não fala que o problema são as pessoas, a igreja, o país. Ele diz o seguinte: por causa da minha iniquidade, versículo 10, a minha força está debilitada por causa da minha iniquidade, os meus ossos se consomem. É muito interessante isso, amado, porque problemas nos desgastam, problemas nos afligem, mas irmãos, geralmente a nossa maior dificuldade é vencer os nossos pecados, porque o nosso pecado nos faz enfrentar os problemas da maneira errada. Às vezes o problema é real, alguém falou da gente, uma situação chata, mas aí o nosso coração age com arrogância, com orgulho, e isso vai debilitando a nossa força. Nossa força está em obedecer a palavra de Deus. 1 João diz: jovens, vocês são fortes, porque vocês têm vencido o maligno, porque a palavra de Deus está permanecendo em vocês. Amado, o que nos dá força na Bíblia está ligado à consagração. Consagração traz força, pecado debilita, e nós precisamos ser sinceros quando a gente ora. Se eu creio que Deus é minha fortaleza, eu não vou mentir para Deus e nem esconder de Deus. Vou falar: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia porque eu pequei no meu coração, eu pequei nessa atitude, eu reagi mal a essa situação, eu deixei a soberba, a mentira, o jeitinho, que às vezes é um tipo de umas mentiras que a gente nem acredita que é mentira, porque a minha intenção não foi essa, mas mentiu, mas foi uma pessoa que seduziu, ou que fez algo que desagradou a Deus. Seja sincero com o Senhor, deixa a luz de Deus resplandecer. Se eu creio que Deus é a minha fortaleza, não vou esconder daquele que conhece o meu coração. Ele sabe o que a gente faz, mas Ele quer ouvir da gente, porque a confissão nos cura, a confissão nos liberta. Seja sincero, o Senhor é a tua fortaleza, desabafe na presença dEle. No versículo 12, olha só o desabafo de Davi. No 12 ele fala: eu estou esquecido no coração deles, como morto, sou como um vaso quebrado. Ele se expressa: eu estou assim, Senhor. E ele expressa a decepção dele com as pessoas. Às vezes nós nos decepcionamos com pessoas. Nós precisamos desabafar para Deus, ao invés de ficar falando para todo mundo e ficar alimentando amargura, alimentando mais ressentimento. Desabafa com o Senhor e deixa Deus mostrar o teu pecado. Ele mostra, Deus é fiel. Amado, coisa linda é cair nas mãos do Pai, coisa triste é cair nas mãos do inimigo. Lembra a proposta que Deus fez a Davi? Deus falou para Davi: você quer como a consequência dos seus erros? Você quer ser inimigo vindo contra você, seca, ou o juízo de Deus? Ele falou: que eu caia nas mãos do Senhor, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é bom. Amado, a disciplina de Deus é uma provisão dEle para que a gente não caia nas mãos dos nossos inimigos. Então Deus é bom. Seja alguém que confesse ao Senhor. Em quarto lugar, quando eu creio que o Senhor é a minha fortaleza, eu vou ter vida de oração profunda, irmão. Não é essa oração que a gente faz na hora de dormir de vez em quando, ou quando a gente está animado, a gente está um momento bom, vou orar. Não, é oração profunda, contínua, que você desenvolve. Versículo 15 a 18, Davi está falando sobre isso. Ele fala: nas tuas mãos eu entrego os meus dias, livra-me das mãos dos meus inimigos. Ele está dizendo: os meus dias estão entregues ao Senhor. Todos os dias eu busco o Senhor, entrego eles ao Senhor. E a oração dele é linda. No versículo 16, ele pede: faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo.
A oração de Davi, mas o objetivo maior não é nem se ver livre dos inimigos, é ver o rosto do Senhor, é conhecer o Senhor, é que o rosto, a glória do Senhor resplandeça sobre ele. Amado, a coisa mais linda do mundo é conhecer o Senhor cada dia mais. E preste atenção, a coisa mais trágica é o falso conhecimento de Deus, que nós ouvimos isso lá, né? Num retiro que tivemos essa semana, nosso pastor amado dos jovens falando sobre isso. Quando você acha que está conhecendo o Senhor, mas você está conhecendo a religião, a religiosidade, quando você se apega a elementos da religiosidade, mas você não está contemplando a face do Senhor, buscando conhecê-lo na intimidade, buscando em oração: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, o que eu quero mais é te conhecer. As coisas podem continuar do mesmo jeito por fora, mas eu quero ter o conhecimento da tua presença, porque quando o nosso coração muda, amado, as coisas ao redor vão ser vistas e enfrentadas da maneira correta, da maneira de Deus. O Salmo então nos mostra essa oração de Davi. Versículo 17 ele fala: não seja eu envergonhado, pois eu te invoquei. Ele invoca o Senhor, e na oração ele fala que os inimigos sejam emudecidos, ou seja, ele ora com essa vigilância, sabendo: Senhor, eu busco a tua presença, mas também eu oro para que o Senhor me livre dos ataques do inimigo, livra-me do mal, livra-me do engano. A oração, amado, vai nos fazendo conhecer o Senhor e também ouvir a sua voz para guardar o nosso coração. A oração não é uma forma de você, de alguma maneira, baixar a guarda, se distrair, já orei, mas não, a oração também é uma forma de manter-nos vigilantes. Por isso Jesus fala: vigiai e orai. E em último lugar, quando nós cremos que o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso coração vai transbordar de louvor e de esperança. Louvor e esperança são expressões de quem confia no Senhor como a sua fortaleza. Eu louvo o Senhor porque eu sei que Ele está no controle. Eu não estou vendo a solução, eu estou no momento ruim, mas eu continuo louvando porque eu sei que Ele é a minha fortaleza. Olha o versículo 19 em diante. Davi diz o seguinte: como é grande a tua bondade. Parece até que mudou o autor, né? Ele está falando do lamento dos inimigos, de repente ele fala: mas a tua bondade é muito grande, o Senhor é bom, o Senhor tem uma bênção para os que o temem. Ontem nós falamos sobre o favor de Deus. O favor de Deus está sobre todos, o favor geral de Deus, mas existe um favor especial de Deus que é sobre os filhos. Os que temem ao Senhor vão ouvi-lo, experimentá-lo de uma maneira que ninguém vai experimentar sem o temor dele. Então Davi continua aqui agora louvando. Ele fala no versículo 19: o Senhor é bom, o Senhor usa de bondade para os seus filhos. No versículo 20 ele fala: na tua presença o Senhor nos esconde. Aleluia! Ele nos esconde na presença dele. Nós precisamos aprender, amado, a nos refugiar na sua presença. Ele começa a louvar o Senhor me esconde das intrigas humanas, num esconderijo nos ocultarás do conflito de línguas. Irmãos, como as pessoas gostam de falar. Lógico, as pessoas que estão lá fora, não a gente, né? Mas Deus nos livra do conflito das línguas, e que Ele livre a gente de usar a nossa língua de maneira errada. Mas Davi aqui está louvando o Senhor. Versículo 21 ele fala: bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Ele está louvando ao Senhor, cheio de esperança. Por isso ele termina o Salmo com muita esperança. No versículo 24 ele fala: sejam fortes e se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu socorro, o castelo mais protegido, o palácio de governo mais cercado pelos mais poderosos exércitos do mundo. Não se compara. O lugar mais seguro da terra é no centro da vontade de Deus. É escondido no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Senhor, nos abençoe. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor é amor, o Senhor é santo, mas o Senhor é o Senhor dos exércitos. O Senhor é o nosso esconderijo. Nós podemos nos refugiar no Senhor. Nesta manhã, Pai, nós declaramos que queremos aprender a confiar e a descansar no Senhor todos os dias da nossa vida.
desenvolvendo, Pai, essas manifestações, como o Salmo 31 nos mostra, de entrega, de alegria, de confissão, de oração e de esperança cheia de louvor, porque sabemos e cremos que o Senhor controla todas as coisas. Te louvamos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.